Bom, resolver aqui os exercícios da lista do Ranulfo. Então, o primeiro exercício, considere o produto interno barari barará, vários vetores barari barará. E aí, para os vetores U e V, determine o módulo de U e V. Aí, esse conceito de módulo, tem que lembrar lá de geometria analítica. O módulo de um vetor, aqui o vetor U, o módulo dele é igual a raiz quadrada dele vezes ele. Ou melhor, a raiz quadrada do produto interno aqui, né? Quem seria o produto interno, né? O produto interno é 3x1, y1, 3x1, y1, mais 7x2, y2, mais 7x2, y2. Beleza. O produto interno, então a gente tem que considerar essas coordenadas x1, y1, x2 e y2. O x1, x2 é o x o x1 é o x do vetor x e o x2 é o y do vetor x. O y1 é o x do vetor y e o y2 é o y do vetor y. Fica um pouco confuso, mas vai fazer sentido. Então o vetor u tem o x sendo 3 e o y sendo 5. Então o vetor u tem 3 e 5. Então, seria isso vezes isso mesmo. Então, seria 3 e 5 vezes 3 e 5. Então, como isso fica seguindo o produto interno? 3, repete 3, né, que é da fórmula. X1 é esse aqui, esse 3. Vezes 3 vezes y1. Y1, se a gente for ver, é o primeiro termo do segundo vetor. Então, é o 3 também. Mais 7 vezes x2, que é o 5. X2 é o segundo termo do primeiro vetor. 7 vezes 5 vezes y2, que é o segundo termo do y, vezes 5. Isso tudo dentro da raiz quadrada, que se refere a isso aqui, né? Então aqui vai dar raiz quadrada de 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, mais 7 vezes 5, 35. 35 vezes 5 dá 350, se não me engano é 185. Até verificar aqui na calculadora rapidamente. 7 vezes 5 vezes 5 é 175 aí por 10. 175. 175 mais 27. Isso aqui dá 202. Então, isso aqui é raiz quadrada de 202. Então, isso aqui é igual ao módulo de U. Agora, vamos para o módulo de V, seguindo o mesmo princípio. Igual raiz do produto interno de V vezes V. Então, vai ser 3 vezes x1. X1 do y é o 7.
colocar o V aqui, né? V é 7 e 13. 7 e 13. Então vai ser 3 vezes x1, y1. Y1 é o primeiro termo do segundo. Então vai ser 3 vezes 7, x1, 7, y1, né? 3 vezes 7 vezes 7, mais 7, x2, y2. Mais 7, x2 é 13, y2 é 13 também. Isso tudo dentro da raiz quadrada. Porque isso tudo aqui é a mesma coisa que o produto interno. E o módulo de um vetor é a raiz quadrada do produto interno. Então vamos lá, 3 vezes 7, 21 vezes 7, vou recorrer a calculadora aqui, eu não estou afim, né? 3 vezes 7 vezes 7, 147. Então vai ser raiz de 1, 4, 7, mais 7 vezes 13 vezes 13, 1183, mais 1183. Isso aqui vai ser raiz de 1330, né? Somando esses dois termos. Então, o A está respondido. Agora, o valor de UV. Então, o produto interno entre esses dois vetores. Vamos lá. UV é a mesma coisa que eu colocar assim, né? Eu gosto de fazer assim que fica mais fácil de visualizar. É o produto interno. Quem é o 3 e 5? Quem é o V? 7 e 13. Dessa forma, fica mais fácil para a gente entender que esse aqui é o x1, esse aqui é o x2, esse aqui é o y1, esse aqui é o y2, conforme o enunciado mostra aqui, né? A ordem que deve se considerar. Então aqui fica mais fácil de a gente fazer o produto interno. O produto interno é 3x1, y1, então 3x1, 3 vezes y1, 7. Mais 7, x2, y2. X2 é 5, y2 é 13. Então isso aqui dá 9 vezes 7, 63. 7 vezes 5, 35. Vezes 13, calculadora me ajuda. 7 vezes 5 vezes 13. 455. 4, 5, 5, mais 63, 518. Então isso aqui dá 518. Isso aqui é... Opa. Nossa, esse 8 aqui tá uma merda. Isso aqui é igual ao produto interno de U e V. Certo? AC. Cosseno do ângulo entre U e V. Outro conceito de geometria analítica. O cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo θ, né? Que a gente não sabe. Entre dois vetores. O que seria? Seria o produto interno desses vetores sobre o módulo deles multiplicados.
Então, isso aqui a gente já tem, né? Produto interno a gente descobriu agora, 518. 518 sobre módulo de 1, raiz de 202. 202 vezes raiz de 1330. A letra tá daquele jeito, né? Então, o cosseno do ângulo é essa desgraça toda aqui. Né? Aí a gente tem que determinar um vetor W que é ortogonal a V. O que significa um vetor ser ortogonal ao outro? Né? Então, W tem que ser ortogonal a V. Ortogonalidade significa que tem um ângulo de 90 graus. Isso por quê? Porque o cosseno de 90 seria, ou melhor, é o cosseno, deixa eu ver se é isso mesmo. Vou até dar uma verificada aqui um momento. Cosseno, cadê o cosseno aqui? Cosseno de 90, até verificar aqui, cosseno 90. O cosseno de 90 é zero. É isso mesmo. Então, isso significa que o cosseno entre os ângulos, ou melhor, ortogonalidade significa que um vetor tem um ângulo de 90 graus com o outro, né, tecnicamente. Isso significa que o cosseno do ângulo é zero. Ou seja, a gente sabe que o cosseno do ângulo entre dois vetores é igual ao produto interno deles, ou seja, produto de WV sobre o módulo desses dois vetores. Mas aí você me pergunta, como que eu vou saber esses valores de W? Se aqui em cima for zero, o cosseno vai ser zero. E eles vão ser ortogonais. Você não precisa saber do módulo. Porque zero sobre qualquer coisa é zero. Então a gente tem que dizer que o produto interno entre W e V é zero. O que isso implica? Então, que o produto interno, se o produto interno entre dois vetores for zero, eles são ortogonais. Tem que ser igual a zero. Ou seja, vamos dizer que W é igual a x3, y3. Aí só conseguiu, ou melhor, W1, W2. Para seguir exatamente a ideia. W1, W2. Então, seguindo ali a ideia, o V é 7 e 13. Seguindo a ideia é esse produto interno aqui. 3 vezes quem é o x1 é W1. 3 W1 vezes Y1, que é 7, mais 7 vezes x2, que é W2, vezes 13, tem que ser igual a zero. Ou seja, 21 vezes W1 mais 7 vezes 13, 70, 7 vezes 3, 21, 91 W2
igual a zero. Ou seja, 91W2 é igual a menos 21W1 e W2 tem que ser igual a menos 21W1 sobre 91. Então, essa tem que ser a proporção das coordenadas W2 e W1, que são as x e y do W, para que o vetor W seja ortogonal ao vetor V. E aí aqui na E, ele fala, dado o vetor 2b mais 3 e b mais 4, determine o valor de b para este vetor seja ortogonal a V. Então segue o mesmo princípio. O produto interno entre 2b mais 3 e b mais 4, 2b mais 3, b mais 4, e v, que é 7 e 13, tem que ser igual a zero. Então, mesma coisa, seguindo lá o produto interno é 3 vezes x1, quem que é x1? 2b mais 3, mais 3 vezes y1, 7, mais 7 vezes x2, que é b mais 4, vezes y2, que é 13. Tudo isso tem que ser igual a zero para ser ortogonal. Então aqui vai dar 3 vezes 7, 21, 21 vezes 2, 42b. 21 vezes 3 dá 63, mais 63. Mais 7 vezes 3 a gente já viu que é 91, vezes b. 91b mais 91 vezes 4, 4 vezes 9, 360, 364. Igual a zero. Agora só basta isolar o b. Então 42 mais 91 dá 93, mais 40, 133, se eu não estou errado. 133. B é igual a 63 mais 364, pode ficar aqui, 63 mais 364, 427, passa para o outro lado, menos 427. Então B tem que ser igual a menos 427 sobre 133. Essa é a questão 1. Questão 2. Considere a expressão tal para os vetores tal. Essa expressão é um produto interno? Vamos lá. Por lá. Qualquer expressão. A expressão que ele dá é. Nossa, que merda. Diminuir a espessura. Lá ele. P igual 8x1, x2.
mais 3y1, y2. 3y1, y2. Os vetores são x1, x2, y1, y2. Nem lá em cima. X igual x1, x2, y1, y2. Então a gente tem que fazer aqueles quatro testes, né, para ver se só tem um produto interno. O primeiro teste a gente tem que ver se essa expressão é comutativa. Então a expressão inicial é 8x1 vezes x2 mais 3y1, y2. Isso é para, vamos dizer assim, vamos dizer que esse para x, y, dá isso aqui. Agora a gente tem que ver se para y, x é a mesma coisa. Ou melhor, não muda nada. Então seria 8. Quem que é o x1 nesse caso aqui? É o y. Entende? Porque aqui o x1 é o primeiro termo do primeiro membro, do primeiro vetor. Aqui o x1 é o primeiro membro, o primeiro termo do primeiro vetor. Só que o primeiro vetor agora é y. O primeiro termo do y é y1. E agora a gente quer o segundo termo do primeiro vetor, y2. Mais 3 vezes o primeiro termo do segundo vetor, x1, vezes o segundo termo do segundo vetor. Bom, basicamente o que a gente fez aqui é onde era y1, a gente colocou x1, onde era x1, a gente colocou y1, e y2, x2 é a mesma coisa. Mas essas duas expressões elas não são iguais, né? Isso aqui é diferente. Agora o 8 multiplica o produto de y1 e y2. E aqui em cima é o produto de x1, x2. Isso dá diferença. Então não é produto interno, não precisa nem testar as próximas. A 3 para ver, né, se é produto interno também. Fazer só a primeira, porque é muita coisa. Então, a primeira, a gente tem os vetores V1 igual x1, y1. E V2 igual x2, y2. Esse x ficou um lixo. Perceba que é diferente das outras, né? Nas outras é x1, x2, aqui é x1, y1. Então, muda um pouco. Dá para confundir bastante. Aí a A, ele fala que f de V1, V2. Nossa, esse f aqui não vai dar. F de V1, V2 é igual a x1, x2 menos y1, y2. x1, x2 menos y1, y2. Isso mesmo. Então, a gente primeiro tem que ver se é comutativo. Então, a gente tem que ver o f de V2, V1. Ver se, mesmo mudando a ordem, continua o mesmo resultado. F de V2, V1. Quem que seria o f de V2, V1? É o primeiro termo do primeiro vetor, ou seja, x2 vezes o
primeiro termo do segundo vetor, x1, menos o segundo termo do primeiro vetor, y2, vezes o segundo termo do segundo vetor, y1. Isso aqui é igual a isso aqui, porque só está invertido, né, nesse x2. É x2, x1 é a mesma coisa que x1, x2, assim como y1, y2 é a mesma coisa que y2, y1. Aqui já era diferente, né? Porque a gente estava multiplicando os mesmos termos, só que pelos valores diferentes. A gente estava multiplicando primeiro o 8 pelos primeiros termos, depois o 8 pelos segundos termos. Então, não é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa, só mudou a ordem. Então, para a primeira coisa, passou. Segunda verificação que a gente tem que ver é se a distributiva é válida. Para isso, a gente vai ter que usar um vetor auxiliar, né? Um V3 que ele não fala. V3, né, seguindo o escopo aqui, ele seria x3y3. Nossa. Beleza. Então a gente tem que fazer o seguinte. Produto interno de V1 com a soma de V2 mais V3 tem que ser igual ao produto interno de V1, V2 mais produto interno de V1, V3. Ou seja, a gente tem que dizer que a distributiva é válida, né? É isso que essa condição quer dizer. Então, quem que é o V1 aqui? Eu gosto de fazer assim porque fica muito mais simples de visualizar. x1, y1 vezes x2, y2 mais x3, y3. Como isso fica? Seguindo aqui o que ele diz, né? É x1, x2 menos y1, y2. Então, x1, quem que é o x1? É o próprio x1, né? x1 vezes o x2. O x2 é o primeiro termo dessa soma, né? Então, o x2 vai ser x2 mais x3. x1, x2 menos y1, y2. Menos. Quem é o y1? É o próprio y1. Lembrando que y1, quando ele diz aqui y1, ele está se referindo ao segundo termo do primeiro vetor. E quem é o primeiro vetor? É o que vem aqui na frente. Então, y1 é o segundo termo do vetor que está antes da vírgula. Então, é o y1. É y1, y2. y2 é o segundo termo do vetor após a vírgula. O vetor após a vírgula é a soma de dois vetores, então é y2 mais y3 mais y3. Isso aqui fica com x1 que multiplica x2 mais x1 que multiplica x3
que foi feito? Menos com mais, menos y1, y2, menos com mais, menos y1, y3. Se a gente reorganizar isso aqui, deixar x1 e x2 junto e x1 e x3 junto, fica x1, x2, menos y1, y2, mais x1, x3, menos y1, y3. Sabemos que isso aqui é o produto interno de V1 e V2. Então, primeira parte a gente sabe que está certo. Agora a gente tem que ver se isso aqui é o produto interno de V1 e V3. Então, vamos fazer o produto interno de V1 e V3. V1, V3 vai ser, que é a mesma coisa do produto interno de x1, y1 vezes x3, y3. Então, seguindo a ideia, x1, x2 menos y1, y2. Então, vai ser x1, x2, x2, novamente lembrando, é o primeiro termo do segundo vetor, menos y1, y2. Opa, isso aqui foi a mesma coisa que isso aqui. Logo, a distributiva é válida. Então, segunda propriedade foi confirmada com sucesso. Terceira, multiplicação por escalar. Então, a gente tem que dizer que se o vetor V1 multiplicado por algum número escalar vezes o V2 tem que ser a mesma coisa que o escalar que multiplica esse produto interno. Então, quem que é isso aqui? Isso aqui é a mesma coisa que x1 y1 x2 y2. Ou seja, é alfa x1 x2 menos alfa y1 y2. Podemos colocar o alfa em evidência? Podemos. E vai ficar x1 x2 menos y1 y2. Opa, exatamente isso aqui. Então tá certo. Agora a última propriedade que tem que ser confirmada é que V1, o produto interno de V1 com ele mesmo, tem que ser maior ou igual a zero. Ou seja, x1, y1, x1,
y1 tem que ser maior igual a zero. Isso quer dizer, então, qual que é a propriedade que é x1, x2 menos y1, y2. Então, x1, x2, quem é o x2 aqui? É o x1, né? Que é o primeiro termo do segundo vetor. x1, x1 menos y1, y2. Quem que é o y2? É o próprio y1, que é o segundo termo do segundo vetor. Opa, y tem que ser maior ou igual a zero. A gente pode escrever isso como x1 ao quadrado menos y1 ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Porém, a gente pode fazer o quê? Isolar, né? y1 ao quadrado tem que ser maior ou igual a menos x1 ao quadrado ou y1 ao quadrado tem que ser maior ou igual a x1 ao quadrado. Somente dessa forma, se o y1 for maior ou igual a x1, essa condição é verdadeira. Porém, nem sempre o y1 vai ser maior do que o x1 necessariamente, porque essa condição tem que ser válida para todo e qualquer valor que o x1 e o y1 tenha sido considerado, né? Porque isso aqui é um vetor. Né? Isso aqui, esse x1 e y1 é uma variável. Isso aqui pode ser 1 e 2, 4 e menos 5, enfim, pode ser qualquer coisa. E nem sempre o y vai ser maior ou igual a x1. Então, não é produto interno, porque a última relação não é válida. Vamos para o 4. 4 é picante. Sendo V1 x1 y1 e V2 x2 y2, determine o valor de K que fazem a função f ser um produto interno. Quem é o K? O K está aqui no meio desse produto interno. Então vamos reescrever isso aqui, para a gente ter que ficar voltando aqui. Então, V1 é x1 y1, V1 é x1 y1, V2 é x2 y2. X2 y2. Quem que é o produto interno que ele quer estipular? É f de V1. V2 tem que ser igual a x1, x2 menos 3x1, y2 menos 3x2, y1 mais ky1, y2. Aí a gente tem que testar primeiro se é comutativo. Então, quem é o f de V2 P1? Ele vai ser x1, ou seja, o primeiro termo do primeiro vetor. O primeiro vetor é V2, então é x2 vezes x2, segundo termo, ou melhor, primeiro termo do segundo vetor, x1, menos 3 x1, primeiro termo do primeiro vetor, x2, vezes o segundo termo do segundo vetor, que é y, menos 3 vezes o
primeiro termo do segundo vetor, x1, vezes o segundo termo do primeiro vetor, y2, mais k, que multiplica o segundo termo do primeiro vetor, y2, vezes o segundo termo do segundo vetor, y1. x2 vezes x1 é a mesma coisa que x1, x2, só que bate. Menos 3x1, y2, menos 3x1, y2. Eles estão invertidos, mas é a mesma coisa aqui. Né? Menos 3x2y, menos 3x2y. É a mesma coisa. Mais ky2y é a mesma coisa que mais ky1y2. Então, é comutativo. Agora a gente tem que criar o V3 e ver se a distributiva é válida. V3 é x3, y3, e o produto interno de V1 com a soma de V2, V3 tem que ser a mesma coisa que o produto interno de V1, V2 somado somado ao produto interno de V1, V3. Correto. Então, só reescrevendo. Quem quer V1 é x1, y1, V2, x2, y2, V3, x3, y3. Isso aqui vai ficar um pouco grande isso aqui. Vou diminuir aqui. A regra é x1, x2. Então, x1, x2 é o primeiro termo do segundo vetor. O primeiro termo do segundo vetor é a soma de x2, x3. Menos 3 x1, primeiro termo do primeiro vetor, vezes y2. y2 é a soma de y2 e y3. Menos 3 x2, então é x2, x3, vezes y1, que é o próprio y. Mais k, que multiplica y1, y2. K que multiplica y1 vezes a soma de y2 e y3. Isso aqui vai ficar x1, x2 mais x1, x3 menos 3x1 vezes y2. Isso aqui tem um mais, né? Esqueci. Mais, ou melhor, menos com mais, menos. Eu arrumo esse 2. Então, mais menos 3x1 y3 menos 3 vezes y1, 3y1, que também tem um mais. 3y x2
menos com mais menos, 3y1 x3 mais k y1 y2 mais k mais k y1 y3. Ô, caraca. Então a gente só organizar isso aqui vai ficar x1 x2 menos 3x1 y2 y2 menos 3y1 x2 mais ky y2 nossa senhora, k y2 mais x1 x3 menos 3x1 y3 menos 3y1 x3 menos 3y1 x3 mais k y1 y3. Bom, isso aqui dá para ver, né? Muita coisa, mas isso aqui é a mesma coisa que produto interno V1, V2 somado ao produto interno de V1, V3. Se quiser, você faz o teste. Beleza, então primeira parada é certa, segunda parada é certa, terceira parada é multiplicação por escalar, né? Então, alfa, até agora não provou nada do K, né? O K só vai vir lá na última questão, no último teste. É que isso aqui vai ter que provar na prova, né? Não tem o que fazer. Não vai poder só fazer o último teste. Alfa de 1 V2 tem que ser a mesma coisa que alfa que multiplica o produto interno de V1 V2. Então, alfa x1 y1 x2 y2. Qualquer ideia aqui é x1 x2. Então vai ficar x1 alfa x1 x2 menos 3x1 y2 menos 3 alfa x1 y2 menos 3x2 y1 x2 y1 mais ky y2 k alfa, né? Aqui também 3 alfa. Calma aí. 3 alfa, k alfa, y1 y2. A gente pode colocar o k em evidência, certamente. Que é a mesma coisa aqui. x1 x2 menos 3x1 y2 menos 3 x2 y1 mais k
y1, y2 certamente corresponde a alfa que multiplica o produto interno de V1. Beleza. E agora a última parte, que é a gente comprovar, ou melhor, achar o valor de K para que a última propriedade seja válida, que é V1. V1 tem que ser maior. Produto interno de V1 com ele mesmo tem que ser maior igual a zero. O que isso implica? Implica o seguinte. Primeiro vai escrever aqui V1 para ficar fácil, né? X1, Y1, X1, Y1 maior ou igual a zero. Isso implica em quê? Aqui. Signo aqui, né? Produto interno. X1, X2, que é o próprio X1, menos 3, X1, Y2, X1, Y1, menos 3, X2, que é o X1, Y1, que é o Y1, mais K, Y1, Y2, que é o Y1, Y1 tem que ser maior, igual a zero, certo? Aqui a gente vai escrever, fica X1 ao quadrado, menos 3, X1, Y1, menos 3, X1, Y1, mais K vezes Y1 ao quadrado tem que ser maior ou igual a zero. Escrevendo mais uma vez, x1 ao quadrado, menos 3x1, y1, menos 3x1, y1, menos 6 x1, y1, mais k, y1 ao quadrado. Isso aqui é como se fosse um quadrado perfeito, né? Que é aquela ideia de que, por exemplo, A mais B vezes A menos B vai ficar, ou melhor, A mais B ao quadrado vai ser quadrado do primeiro, A ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Então, dando nome aos bois, quem é o A? É o x1. Quem é o B? É o y1. É bem parecido, né? O que acontece? Com essa relação, a única coisa que muda, que seria, em vez de A mais B ao quadrado, seria A menos B ao quadrado igual a quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Você pergunta, o que isso tem a ver? A mesma coisa, ó. x1 ao quadrado, a ao quadrado, menos 6x1 y1 menos 2ab mais b ao quadrado aqui. Então a gente tem que pensar num número que siga essa propriedade. Então seria o seguinte: quadrado disso aqui. Então vamos tirar a raiz disso aqui, vai ficar x1. Menos, né, porque tem um menos aqui. Quanto, aí a gente pensa, 2 vezes x1 vezes y1
Não é o que a gente tem aqui. A gente tem 6. 2 vezes quanto dá 6? É 3. Então aqui a ideia seria o 3y1. Tudo isso ao quadrado. E a gente chega no seguinte resultado. O quadrado primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então o que a gente tem aqui, ó, até tirar essa raiz aqui. O que a gente tem aqui, ó, x1 ao quadrado menos, ou melhor, vamos reescrever aqui. X1 ao quadrado menos 2 vezes x1 vezes 3 vezes y1 menos 6 x1 y1 mais 9 y1 ao quadrado. É o que a gente tem aqui. Só que agora em vez de k a gente tem 9. Então o único valor de k que respeita essa condição é o 9, né? Porque sai disso aqui. Então k é igual a 9. Ficou bem confuso talvez, mas é isso. Utilizando o método de Cramer, discutir o sistema. Vamos lá. O sistema é x mais 3y é igual a fazer o A assim que ficar melhor. 2x mais by é igual a 4. Igual a 4. O que o método de Cramer faz? Ele divide isso aqui em 3 matrizes. A matriz A, ela é quem multiplica os termos aqui. Então a gente tem dois termos, x e y. Quem multiplica esses termos? 1x, 3y, 2x, by. Então quem multiplica o x aqui? 1. Quem multiplica o y aqui? 3. Quem multiplica o x aqui? 2. Quem multiplica o y aqui? B. Essa é a matriz A. Quem que é a matriz X? É o próprio x e y. Então, a matriz coluna. E a matriz... Aí com isso a gente vai fazer o seguinte. A gente tem que descobrir quem que é o x e quem é o y. Então a matriz AX, segundo Cramer, vai ser a matriz A, só que em vez dessa fileira que multiplica x, né, ser 1 e 2, vai ser os resultados. Aí 4. Então vai ser A, 4, e aqui mantém 3 e B. E a matriz A, Y é a mesma coisa, só que em vez de você substituir a primeira fileira, você substituir a segunda. Então vai ser 1, 2, A4. Certo? Aí a gente faz o determinante. Quem que é o determinante de A? É 1 vezes B menos 3 vezes 2. Então é B menos 6. B menos 6. É o det de A. Cramer diz que se o determinante de A aqui for igual a zero, esse sistema é impossível.
Para o determinante de A ser igual a zero, o B tem que ser quem? Tem que ser 6, né? Vamos isolar o B. B menos 6 igual a zero. B tem que ser igual a 6 para ser igual a zero. Então, para que esse sistema seja possível, B tem que ser diferente de 6. Se o determinante de A for igual ao determinante de x, que for igual ao determinante olha, já que não tá aí, determinante de y igual a zero, isso aqui é um sistema possível indeterminado. Como que o det A é igual a zero, se B for igual a 6? Como que o det x, det AX, né, é igual a zero? Então a gente vê quem que é o determinante de AX. Det de AX, quem que é? É A vezes B. Menos 4 vezes 3, 12. Então AB, isso aqui, como que a gente vê igual a zero, você isola. AB menos 12. Opa. AB tem que ser 12. Se B for igual a 6, o A tem que ser igual a 2. Então, se A for igual a 2 e B igual a 6, det de AX é igual a 0. E det de AY? Det de AY é 1 vezes 4 menos 2A. Det de AY igual a 4. Nossa, esse 4 é horrível. Menos 2A. Vamos isolar, né? Então, menos 2A igual a menos 4. A tem que ser igual a 2. Esse mesmo 2 que a gente achou. Né? Passando o menos 2 dividido menos 4 dá 2. Então, se B for igual a 6, B igual a 6, sistema impossível. Porque vai ser, né, o zero embaixo. Se B for diferente de 6, ou melhor, se B for igual a 6 e A for igual a 2, sistema possível indeterminado. E se B for diferente de 6, sistema possível determinado.